Graça e paz, meu amado. Bom dia, vida para você. Deus te abençoe. Amém? Quero meditar com você hoje em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu vou ler aqui na Bíblia que eu tenho falado para você, ó. Bíblia King James, 1611, com estudo Roman, tá? Para que você possa adquirir. O link está na descrição do vídeo, para que você possa adquiri-la. E também tem um link de um vídeo onde eu falo melhor dessa Bíblia. Vou ler com você aqui, para você entender. Escute. Diz assim, Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito, letra maiúscula, também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito, letra maiúscula, intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, letra maiúscula, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Glória a Deus. Esse versículo 28, você deve conhecer ele muito bem. Todas as coisas contribuem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas olha que interessante. Toda vez que eu li aqui, do versículo 26 ao 28, a palavra Espírito, ela estava escrita em letra maiúscula, que significa que se refere ao Espírito Santo de Deus. O escritor aqui, Paulo, está dizendo que ele, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Por quê? Por que ele intercede? Porque nós não sabemos como convém orar. Muitas vezes, quando nós vamos orar ao Senhor, nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, nós colocamos a nossa vontade, nós colocamos o nosso querer, nós colocamos o nosso desejo. E muitas das vezes, o nosso querer, o nosso desejo, a nossa vontade, são enganos para nós mesmos. Nós achamos que vai ser bom para nós, mas na verdade não vai ser. Só quem sabe o que vai ser bom realmente para nós é o Pai, é o Senhor e o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, porque ele conhece a vontade e o coração de Deus. Então ele pega a sua oração e a minha oração, transforma ela em gemidos e coloca diante de Deus. Mais ou menos assim, você está pedindo algo, Deus salva esse homem, Deus transforma essa mulher, Deus eu não aguento mais. E o Espírito Santo está gemendo diante de Deus, dizendo, Pai, o que ela quer dizer é que ela e ele precisam ser transformados. Pai, o que ele quer dizer é que ele precisa de uma ação do Senhor na casa, na família dele, começando por ele, porque ele não está aguentando mais, ele não está sabendo se expressar. Então, Deus, Pai, é isso que ele precisa. É mais ou menos assim, uma explicação bem rasa para que você possa entender. E o versículo 28 diz que todas as coisas contribuem, Vou ler para você de novo aqui, que aqui é uma versão diferente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus está dizendo aqui que elas não vão ser bem, ou bem do jeito que você quer que aconteça, mas tudo que acontece, Deus tem um jeito, uma forma, um método de fazer com que tudo que acontece na sua e na minha vida venha contribuir para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Não é, meu amado, minha amada, porque você ama a Deus, porque eu amo a Deus, que tudo vão ser flores na nossa vida, e que tudo vai acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo, do jeito que eu imaginei. Não. Isso é um engano. Se alguém te ensinou assim, te ensinou errado. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, as que você acha boas, as que você acha ruim, as que você entende, as que você não entende, as que te fazem sorrir, as que te fazem chorar, todas elas contribuem para o seu bem, todas elas contribuem para o meu bem, porque nós fomos chamados segundo um propósito. Não é segundo o teu propósito, não é segundo o meu propósito, mas segundo o propósito daquele que nos chamou. Pastor, eu não tenho propósito.
engano seu tem. Se você nasceu, está vivendo neste mundo, você nasceu justamente porque Deus tem um propósito na sua vida. Não é porque você não encontrou, não é porque você não achou, que você não tem. Deus tem ainda um propósito na sua vida. Então você precisa se encontrar primeiro em Deus, entender que eu e você somos filhos de Deus. E a Bíblia diz lá em João que todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que o receberam, foram dados a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando nós nos encontramos em Deus, então nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, realmente, que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos também ajudados por Ele na nossa intercessão, na nossa oração. E o nome do Pai é glorificado, porque Ele intercede por nós da forma correta e certa. E nós começamos a viver um propósito. E tudo que acontece na nossa vida, Deus vai usando para o seu bem, para o meu bem, para cumprir o propósito que Ele tem em você e tem em mim. E quando nós começamos a olhar para esse lado e entender que Ele enviou para nós um ajudador, por que Deus enviou para você e para mim um ajudador chamado Espírito Santo? Você já parou para pensar por que Deus não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos, mas enviou para nós o Espírito Santo apenas para nós gozarmos da sua força e dizermos, como alguém falava no desenho muito antigo, eu tenho a força. Não foi para isso. Deus nos enviou o Espírito Santo para nos guiar. Assim como Ele guiou o povo no deserto com a nuvem e com a coluna de fogo, Ele enviou o Espírito Santo para nos conduzir, nos guiar. E naquela época o povo precisava obedecer à nuvem. Se a nuvem parasse, o povo precisava parar. Se a coluna de fogo parasse, o povo precisava parar. Muitas das vezes o povo estava cansado na madrugada da noite, mas a coluna continuava andando e eles precisavam continuar andando atrás da coluna, porque a coluna era calor e proteção para eles. Muitas das vezes durante o dia eles estavam exaustos, cansados, mas a nuvem continuava andando e eles precisavam continuar andando com a nuvem. Algumas vezes eles estavam descansados, com disposição para andar, mas a nuvem parava e eles precisavam parar. O problema seu e meu é que nós não estamos andando debaixo da nuvem chamada Espírito Santo. E nos tempos que nós vivemos, nós precisamos andar debaixo da nuvem chamada Espírito Santo. Para isso eu preciso me submeter a Ele, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito Santo intercede por eles com gemidos inexprimíveis, transformando a minha oração errada numa oração correta diante do Pai. E é por isso que às vezes você está recebendo não o que você quer, não o que você pediu da sua forma, mas Deus está te dando o melhor, e você não entendeu ainda que é o melhor que Ele está te dando. Mas lá na frente você vai entender. Então, meu amado, não entenda agora, apenas creia, receba e exalte e glorifique o nome do Senhor. Quero orar com você. Bendito Deus e Pai, louvo, bendigo o seu nome, exalto o Senhor nesse momento, muito obrigado. Derrama a tua glória, derrama o teu poder, a sua bênção sobre as nossas vidas. Nos ajude, Espírito Santo, a entender, a compreender e a crer, acima de tudo, em Ti e na palavra do Pai. A sermos guiados pelo Senhor, porque quantas vezes o Senhor nos guia por caminhos que nós não queremos ir, por trajetórias que nós não gostaríamos de caminhar, mas o Senhor nos leva a ela, nós temos que confiar em Ti, confiar em Ti. Então ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, que está passando por esse momento em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe.